Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS. Hoje nós temos o prazer de entrevistar o mestre em Economia pela USP e doutor pela Universidade de Paris, Paulo Clias. Como vai, Paulo? Tudo bem? Olá, tudo bom, Luiz? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação, né, a gente poder conversar e esclarecer, né, essas questões todas relacionadas à economia para uma categoria tão importante como os auditores da Receita Estadual aí do Rio Grande do Sul. E também agora com essa coisa da internet, né, esse vídeo poder ser compartilhado pelo resto do Brasil, do mundo, né? Então, vamos lá, estou à sua disposição. Muito obrigado. O Paulo está conversando conosco aqui, direto de Montreal, onde ele está lá participando de algumas atividades. Está fazendo algum curso aí, Paulo, ou dando palestras aí? Não, na verdade, eu estou acompanhando a minha mulher, a Maíra, ela veio convidada para fazer um doutorado aqui na Universidade de Montreal, na UQAM, né? E eu acabei vindo com ela, né, com essa coisa do trabalho remoto, né, as minhas atividades aí no Brasil continuam sendo desenvolvidas a partir aqui de Montreal. Muito bom, muito bom. Paulo, vamos conversar um pouquinho sobre a economia brasileira. O que está acontecendo com a economia brasileira, que tem inflação alta, desemprego e alguns setores, como o agronegócio, continuam bombando e enriquecendo seus donos, que são muito poucos, né? Então, Luiz, essa é uma questão que vem acompanhando o debate, né, na sociedade brasileira há muito tempo. Você me pergunta o que está acontecendo na economia brasileira, a gente podia ficar aqui horas e horas e horas conversando, né? Eu só queria chamar a atenção, né, das pessoas que estão nos assistindo que, independentemente do que a gente vai conversar agora, né, desse debate mais da conjuntura, como a gente fala, né, tem uma questão mais estrutural, vamos dizer assim, de mais médio e longo prazo, que vem acompanhando a economia brasileira e que acaba, de alguma certa maneira, também influenciando nessas questões de curto prazo. Quer dizer, ao longo das últimas décadas, dentre outras questões, né, que a economia brasileira viveu, tem um processo profundo de desindustrialização, né? Quer dizer, paulatinamente, a gente foi perdendo, né, ou orientando, não foi por acaso, isso foi uma política de Estado deliberada, de reduzir o peso, a participação da indústria na nossa atividade econômica, no chamado PIB, né? E isso às custas do quê? Do aumento da participação, como você já frisou agora, do agronegócio, né? E também da participação dos serviços, mas não daquela rota que países desenvolvidos trilharam, no sentido de incorporar serviços agregadores de valor, né? A indústria 4.0, com todos os seus recursos de serviço, a parte de informática, a parte de economia do conhecimento, etc. Não, o Brasil foi perdendo indústria, o que ele ganhou de serviço foi muito pouco significativo, porque é basicamente essa parte de telemarketing, a parte dos serviços de transporte, né, urbanos, né, com essa coisa das entregas via modelos de aplicativos, etc. E a gente assistiu, quer dizer, uma perda, uma redução de um futuro, tá certo, mais promissor, vamos dizer assim, para a nossa sociedade e para as futuras gerações. No caso concreto, quer dizer, a gente está vivendo uma situação em que você tem os efeitos, vamos dizer assim, né, sendo sentidos, né, do ponto de vista da inflação, de uma política equivocada em relação a alguns aspectos. O primeiro deles com relação aos alimentos, né? Quer dizer, a gente teve, está vivendo, né, um processo crescente de aumento de preços de alimentos, e entre outras razões, quer dizer, óbvio, tem alguma sazonalidade, né? Os alimentos têm a ver com safras, têm a ver com condições climáticas, têm a ver
com orientações de financiamento, mas o fato concreto é que esse governo fez uma opção, né, de reduzir ou de zerar praticamente a possibilidade de regulação que o Estado brasileiro sempre teve através da política de estoques reguladores, que é uma coisa fundamental, né? Quer dizer, então, a equipe do Paulo Guedes, muito influenciada por um ideário, né, liberal mais extremado, vamos dizer assim, falou, não, tudo que significa intervenção do Estado é ruim, vamos acabar com a estoque regulador, agora vale a lei da oferta e da demanda, porque, teoricamente, né, na hora que as forças da oferta e da demanda se encontram, você teria atingido um ponto ótimo de equilíbrio. E, infelizmente, o que se viu foi que, ao contrário do que os países capitalistas desenvolvidos fazem, quer dizer, se abriu mão de uma política agrícola importante. Tá certo? Quer dizer, quando tem problemas sérios em safras, em importação de mercadorias, de produtos, por exemplo, derivados agora da crise na Ucrânia, o governo fica sem ter para onde correr. Tá certo? E aí a gente vê esses aumentos verificados e o peso que isso provoca para a inflação. A outra parte, tá certo, que tem influenciado, né, os índices de preço agora, né, vamos lembrar, a inflação há muito tempo no Brasil não chegava aos chamados 2 dígitos, né, inflação acima de 10%. É derivado da uma outra política equivocada com relação às políticas de preços da Petrobras, né? Quer dizer, isso já vem mais antigo, é de 2016, né, logo depois do impeachment da presidente Dilma. Vocês lembram? Entra Temer e ele chama Henrique Meirelles para ser o ministro da Fazenda. E, dentre uma série de equívocos que foram encomendados à época, vamos lembrar, daquele momento, a emenda constitucional que foi aprovada, que implantou a política de teto de gastos, que está provocando, a gente vai talvez conversar isso mais para frente, mas também mudou a política de preço da Petrobras. E, de novo, uma solução genial com J, como eu brinco, né? Quer dizer, resolveu atrelar os preços internos dos derivados do petróleo. Vamos ver, uma empresa que tem 70 anos de vida, que tem um parque de refinarias espalhadas pelo país, etc., e que tinha proporcionado ao Brasil, alguns anos antes, autonomia energética. Vamos lembrar que, num certo momento do mandato do presidente Lula, a gente não precisava mais depender do mercado externo para suprir as necessidades de diesel, de gasolina, de gás de cozinha, de gasolina querosene de avião, como é chamado. Mas ali se resolveu, não, a Petrobras está com problemas, vamos também, de novo, entre aspas, colocar as leis de mercado. E vamos atrelar os preços internos do Brasil, tá certo? Dos derivados, às oscilações dos preços do petróleo no mercado internacional, o que é uma loucura. Quer dizer, isso levou a dois equívocos. Primeiro, o Brasil reduziu a sua capacidade de refino de forma deliberada. A Petrobras foi orientada a não refinar no patamar que refinava antes, e o Brasil passou a importar petróleo. Então, a exportar petróleo, desculpa aqui. Então, a gente passou a exportar o petróleo que a gente tinha, e que foi aumentado, inclusive, pelas descobertas do pré-sal, e passou a importar os derivados. Certo? Com as variações todas no mercado internacional, que é basicamente derivado de especulação ou de crises, como essa agora derivada do conflito, né, entre a Rússia e a Ucrânia, o que aconteceu? Teve uma explosão dos preços do petróleo no mercado internacional. E aí o consumidor brasileiro aqui, né, quer dizer, aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nas cidades do interior, paga um preço de uma gasolina tão elevado, um preço de um diesel tão elevado, um preço de um gás de cozinha tão elevado, por uma decisão política equivocada. Porque se a gente tivesse trilhado o caminho que estava dado, que continuar explorando o nosso petróleo, continuar orientando a Petrobras a fazer o refino, os preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha seria definido a partir do quê? Dos custos de produção da Petrobras, e ponto. E estaria num patamar, né, muito mais acessível, como acontecia lá no passado. Então, para resumir, quer dizer, as questões econômicas são complexas, são multideterminadas,
Mas eu diria que a inflação atual, a gente está com esses dois componentes, e que seriam facilmente resolvidos se não fosse, né, quer dizer, essa utopia liberaloide, tá certo? Que acaba importando um projeto que é muito mais doutrinário, ideológico, tá certo? Do que efetivamente bom para solucionar os problemas que a população e a sociedade brasileira necessitam, tá certo? É interessante, Paulo, que eu sempre lembro e digo que eu adoro eleições, não só por ser um momento democrático de escolha das nossas lideranças, como é aquele momento onde todas as políticas que sabidamente dariam errado têm influência sobre o eleitor. E agora o Bolsonaro e o Guedes eu não sei, mas o Bolsonaro com certeza querem decretar um estado de calamidade para que possam transferir os recursos para a Petrobras, baixar os valores. Não te parece um absurdo não mexer no PPI, que é a paridade internacional, e tirar recursos do Tesouro para enviar para a Petrobras, já que ela paga dividendos para os acionistas, e isso no capitalismo é lei pétrea, jamais o lucro diminui. Não te parece um absurdo? Não, com certeza, Luiz. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Quer dizer, vamos enxergar esse negócio numa lente um pouco mais ampla. Você falou em eleições, vamos lembrar. Então, Bolsonaro, eleito em 2018, toma posse, né, 1º de janeiro de 2019, e uma promessa, entre aspas, ou um compromisso, na verdade, né, com aquele que, de uma certa maneira, assegurou a ele a vitória no segundo turno, que foi justamente o discurso do Paulo Guedes de que, para as elites, né, principalmente as elites brasileiras ligadas ao sistema financeiro, o financismo, não, esse cara é meio bronco, né, ele é meio tosco, o Bolsonaro, mas pode deixar que eu vou ficar no comando da economia e nós vamos solucionar os problemas do país. E o que aconteceu de lá para cá, quer dizer, primeiro, as bravatas todas do Paulo Guedes, né? Quer dizer, felizmente elas não conseguiram ser implementadas na sua plenitude. Vamos lembrar, ele queria uma proposta de reforma da Previdência muito mais extrema do que ela já foi feita, ele queria a privatização completa, o Congresso, infelizmente, não impediu. Ele disse que ia privatizar todas as empresas estatais, conseguiu privatizar uma ou outra, mas o projeto de transferir para o setor privado 100% das nossas empresas, ele não conseguiu, tá certo? E o que aconteceu com a chegada da pandemia, né, quer dizer, todo aquele discurso que ainda se mantém, né, de respeito fiel ao teto de gastos, austeridade fiscal, é o nosso nome, nada disso vai ser alterado, na prática teve que ser alterado. Tá certo? Quer dizer, então, o governo não teve a coragem política, né? Quer dizer, de mandar uma proposta para revogar a emenda constitucional 95, que é aquela que fala do teto de gastos, só para quem nos assiste se lembrar, quer dizer, durante 20 anos, de 2017 até 2037, se nada for feito, a gente vai vendo uma redução paulatina, né, das despesas, principalmente da área social, mas não só do orçamento, que é uma loucura. O Brasil é o único país do mundo a ter um dispositivo constitucional como esse. Mas, enfim, então, ali na pandemia, já teve que fazer uma primeira gambiarra. Eles não tiveram a coragem de falar, não, nós vamos acabar com o teto de gastos, mas na prática acabaram. E qual foi a estratégia? Muito parecida com esse debate agora sobre a calamidade. Foram decretos excepcionais, dizendo, e é verdade, né, que o país estava numa situação de excepcionalidade, no momento da pandemia, ele precisava arranjar recursos, tá certo, para cumprir a decisão do Congresso, que foi contra o Paulo Guedes, de estabelecer aquele auxílio emergencial, você deve se lembrar. Paulo Guedes queria uma prestação de 100, o governo, o Congresso, ampliou e deu um horizonte um pouco mais longo, o que acabou, de alguma maneira, permitindo que a questão da crise sanitária e econômica não fosse tão prejudicial como foi.
Vocês se lembram, Paulo Guedes e o Bolsonaro iam dizer, não, a responsabilidade é dos prefeitos e governadores, porque por mim não tem, como é que se diz, cancelamento ou redução do ritmo das atividades. Ele achava que o Brasil ia passar incólume e as pessoas não tinham que se recolher, não tinham que ter medidas restritivas, essa coisa toda. Então, essa foi a primeira vez em que, de alguma maneira, eles tiveram que romper com o teto de gastos. Agora é a mesma coisa. Então, o debate a respeito do teto de gastos, veja, vem de quem? Ele vem do Centrão. Quer dizer, o Bolsonaro percebeu que ele não ia conseguir cumprir aquela promessa, mais uma falácia. Vamos fazer uma política como nunca se fez nesse país, vamos acabar com o fisiologismo, vamos romper. Não. Na hora que a coisa apertou, ele entregou o governo dele para o Centrão. Vamos lembrar, ele fez campanha para o presidente atual do Senado, o Rodrigo Pacheco, ele fez campanha para o Arthur Lira, porque ele sabia que o início, eventualmente, de algum impeachment depende do presidente da Câmara, e ele queria ter alguém de seu controle. E ele nomeou um prócer, certo, do Senado no fisiologismo do Centrão, Ciro Nogueira, para mandar do seu governo. Ele é o chefe da Casa Civil, o ministro mais importante do governo, assim, do governo. E esses caras estão percebendo que a situação política, entre outras razões, não está sendo muito boa, para dizer para dizer o mínimo. Né? As pesquisas estão todas demonstrando, insatisfação popular, etc. O Lula, em primeiro lugar, em todas as pesquisas confiáveis, com possibilidade, inclusive, de ganhar no primeiro turno, aí acende um instinto de sobrevivência. Então, duas questões. Primeiro, a gente precisa, ter mecanismos para realizar uma gestão de obras, como eu costumo dizer. É o deputado na sua base, é o prefeito, é o governador, é o candidato a senador, poder apresentar alguma coisa para o eleitor, mesmo sendo da base Bolsonaro. E aí eles inventaram aquela emenda secreta, certo? Porque as despesas são escandalosas, o tipo de gasto é muito pouco relevante do ponto de vista da ética, da urgência do setor público, etc., mas estão gastando. E o outro lado seria você ter realmente alguma medida que fosse, vamos dizer, efetiva do ponto de vista da redução do impacto negativo dos preços dos derivados. Só que as duas medidas, quer dizer, elas vão totalmente na direção contrária ao liberalismo suposto do Paulo Guedes. Então, aí, justamente, a briga que está nos bastidores entre as correntes mais ligadas ao Centrão, o pessoal que está de olho na eleição, e o Paulo Guedes, que está mais afeito, vamos dizer, ao seu patrimônio doutrinarista liberal, vamos dizer. Tens então, tanta razão no que estás dizendo, que os jornais já estão publicando que nos bastidores o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, o grande chefão do Centrão, deu uma semana para o Guedes arrumar uma solução, ou vai ser decretada a calamidade, que é onde o Bolsonaro pode romper com as amarras do teto, com justificativa legal de que não rompeu, Exatamente, é esse que é o ponto que você traz, quer dizer, ele diz, não, o teto está mantido, mas ele vai poder gastar tudo aquilo que o teto impede ele de gastar. Tem um custo político, tá certo? Que é essa coisa do decreto da calamidade, ele vai ter que pedir de novo apoio para o Congresso para que o decreto seja referendado, estão falando agora de uma PEC, eu acho que esse caminho não vai, porque ela é muito difícil, Você precisa 3/5, 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, mas é uma alternativa também. Ou seja, eles estão querendo encontrar mecanismos para fazer aquilo que a gente sempre disse. O quê? Que o Estado tem que realizar despesas, de uma maneira geral, principalmente na área social, e tem que realizar essas despesas ainda com mais razão nos momentos de crise econômica, no momento de recessão. Tá certo? Quer dizer, isso não é uma invenção nossa dos economistas progressistas do Brasil, de maneira nenhuma. O exemplo vem de fora. Desde a crise de 2008 e 2009, em que esse modelo de austeridade mais extremada, etc., passou a ser colocado em xeque nos países desenvolvidos.
nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, a União Europeia, e o Brasil, né, na contracorrente, tá certo? A recuperação pós-guerra foi com o Estado Lógico, chamado Plano ingressando. Marshall. Exatamente. Né? Então, é aquilo que no economês a gente costuma chamar das medidas contracíclicas, que vai um pouco contra a intuição do senso comum, de achar, não, está em crise e tem que reduzir o gasto. Não, é exatamente o contrário, porque o Estado não é o Paulo, não é o Luiz, não é cada uma das famílias daqueles que estão nos assistindo. O Estado não é uma empresa. O Estado ele é um ente soberano e que ele tem características por poder imprimir moeda, por poder acumular reservas, por fazer política cambial, por emitir títulos da dívida. Ele pode e deve, nos momentos de crise, gastar, tá certo? A gente não pode, né? Porque a gente não tem o dinheiro, mas ele cria essa moeda, tá certo? E justamente para quê? Para minorar os efeitos macroeconômicos de uma recessão e minorar também a vida da população mais desfavorecida, que está eventualmente sem desemprego, está sem renda, não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, a saneamento e agora aos preços dos produtos importantes que são esses do diesel, da gasolina. Essa é uma discussão, que tem um veto absoluto na grande mídia, né, nos jornais e principalmente nas televisões, nas TVs a cabo, por assinatura, mas que um dos pais do Plano Cruzado, né, do pai do Real, o André Lara Rezende, já abriu no meio dos economistas, esse debate, e ele foi quase trucidado por propor que o Estado tem um papel de gerar o desenvolvimento, né? Isso para o liberalismo, isso aí é falar do diabo, né? Bom, então, já que você tocou no assunto, deixa eu fazer um pouquinho de autopropaganda aqui, se vocês me permitem. Eu faço parte justamente desse movimento amplo de economistas aqui no Brasil, que está tentando justamente trazer esse debate para cá. Né? Então, por exemplo, esse movimento é conhecido como Nova Teoria Monetária, né? MMT do inglês, Modern Monetary Theory, ou tem outros que se chamam de finanças funcionais. A gente tem entidades, né, o Instituto Brasileiro de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, que está justamente fazendo essa conversa, por quê? Primeiro, a gente precisa ampliar essa aceitação, vamos dizer assim, né, nos meios de comunicação, como você falou, porque nas universidades a coisa já está começando, mas o sistema financeiro no Brasil ele é tão blindado na defesa dos seus interesses e de não ter uma preocupação com o país, que esse discurso, não, tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, opa, nessa questão, não. Eles não aceitam trazer para o debate brasileiro o que os congêneres deles nos países desenvolvidos já estão fazendo há muito tempo. E uma pessoa como André Lara Rezende, como você falou, é fundamental, porque ele sempre foi visto como alguém próximo ao sistema financeiro, e era efetivamente, né? Ele é um cara muito competente, muito reconhecido, e ele está indo contra a corrente, né? Quer dizer, sem querer fazer propaganda, mas hoje, né, se você entrar no Valor Econômico, né, quer dizer, tem um artigo muito importante dele, longo, né, para o fim de semana, como já aconteceu em outros, mostrando justamente a necessidade urgente da gente mudar essa concepção. Porque, veja, toda vez que a gente lança esse debate, qual é a primeira reação do ministro de plantão ou dos chamados, né, com muitas aspas, especialistas ligados ao sistema financeiro? Não temos recursos. Esse é o primeiro ponto. Não, a gente está com um déficit absurdo e o Estado não tem recursos para fazer isso que você está provando. E o que essa nova abordagem sobre a economia e sobre as finanças públicas também mostra é que essa é uma desculpa que não se aplica em geral e muito menos ao caso brasileiro. Primeiro, vamos aos números. Independente de uma abordagem da MMT ou etc., os recursos existem. A maioria das pessoas não sabe, mas, por exemplo, existe uma coisa chamada Conta Única do Tesouro Nacional. O financês gosta de muita elaboração. Nada mais é do que o Tesouro Nacional, para operar, ele precisa ter os recursos de alguma maneira disponíveis.
E ele mantém, então, uma conta especial junto ao Banco Central, não é uma conta de bancos comerciais, tá certo? Para ele operar, para fazer os gastos. Né? Quer dizer, quando o Ministério gasta aqui, quando a gente recebe os recursos e deposita, eu vou pagar o imposto, esse dinheiro entra no Tesouro, tudo isso vai para essa conta. Essa conta, Luiz, ela é credora da ordem de 1,7 trilhão há muito tempo. Por quê? Porque ele tem que ter recurso para gastar. Só que então o governo diz, não temos recursos. Não, os recursos existem. Tanto que na hora que precisou apertar lá para sair o auxílio emergencial, o recurso é gasto. O governo gastou, ao longo dos últimos 12 meses, por volta de 400 bilhões para pagamento de títulos da dívida pública, que é normal, quer dizer, existir dívida pública não é um problema, é um instrumento de política econômica. Tudo bem que a taxa de juros é muito elevada, etc. Mas para esse tipo de gasto, não tem discussão. Ninguém fala, não podemos pagar os juros da dívida pública porque não temos recursos. Aí a alegação é cumprir contratos, não Exato. Pode quebrar contrato. Aí tem a armadilha, só para encerrar, depois você me faz uma outra pergunta, que é o conceito do superávit primário, que é uma outra coisa que a gente incorporou de uma maneira crítica, isso está já quase 4 décadas nas nossas regras de lei de responsabilidade fiscal, etc., que é o quê? Você cria uma diferenciação do ponto de vista das despesas públicas e tem uma despesa que eu chamo de VIP, né? Very important. Essa não se toca, que é a despesa financeira. Então, por exemplo, o teto de gasto. Não pode gastar. Despesa financeira está fora desse cômputo. E isso, então, é o que no economês se chama superávit primário. Então, o governo tem que criar superávit nas chamadas contas primárias, que são todas as não financeiras. Então, você arrocha em educação, arrocha em saúde, arrocha em previdência, arrocha em segurança pública, em gasto com o pessoal, para gerar um superávit, para quê? Para pagar as despesas financeiras, que é um absoluto contrassenso, tá certo? Isso, de novo, na hora que você lança o debate, se fecha a defesa corporativista do sistema financeiro. Por quê? Porque esses caras vivem, basicamente, de rolar a dívida pública e de se locupletar, tá certo? Com esse tipo de despesa relativa aos juros, tá certo? Você está aqui no Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS, conversando com um economista, mestre pela USP, também mestre pela Universidade de Paris, Paris 10, né? Paulo Clias. Pronuncia corretamente o teu sobrenome? Clias, né? Se fosse Silva, seria mais fácil, né? Sim, seria. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com essa entrevista maravilhosa, com informações importantíssimas sobre a realidade brasileira. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a reforma trabalhista e tudo aquilo que os trabalhadores estão vivenciando de dificuldades nesse momento no país. Já voltamos. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, pular, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Sofrer, nem que seja um pouquinho. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, passear, viajar, se emocionar com as conquistas, se apaixonar de novo, vibrar, ajudar o outro, inovar, transformar e evoluir. Mas, principalmente, que a gente possa estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Estamos de volta com o Sindicato em Ação, um programa do Sindifisco RS.
Estamos conversando com o economista Paulo Clias. Paulo, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista precisavam ser feitas? Olha, Luiz, essa questão das reformas, né, quer dizer, elas são recorrentes, né? Quando tem alguma questão, né, que precisa ser resolvida do ponto de vista macro do país, e principalmente derivado de processos eleitorais, não, vamos fazer uma reforma para resolver o problema, né? Só que o que acontece? No caso da reforma previdenciária, né, quer dizer, o foco não é aquele associado àquilo que o Brasil sempre encara quando se apresenta a ideia da reforma. Reformar, em tese, ninguém é contra, pelo contrário, porque quando você fala vamos reformar, teria um sentido de melhorar, de aperfeiçoar, tornar mais eficiente, mais adequado, né? Essa é a ideia de uma reforma. Ninguém quer reformar para destruir, ninguém quer reformar para piorar. Só que, na hora que vem a proposta concreta do que seja a implementação dessa reforma, no caso da reforma da Previdência, foi isso. Quer dizer, a proposta inicial do Guedes, a gente já conversou, era de destruir, né? Quer dizer, ele queria acabar com o sistema público da Previdência Social e queria transformar tudo num chamado regime de capitalização a ser gerenciado por bancos e instituições financeiras. Foi mais ou menos o que ele, quando ele acabou o doutorado dele na Universidade de Chicago, né, na década de 70, que é um dos mais conservadores do mundo na economia, ele foi fazer uma espécie de estágio, né, na recém-implantada ditadura militar no Chile, comandada pelo general Pinochet. E o que eles fizeram foi isso. Eles acabaram com a chamada Seguridade Social chilena e implementaram, né, um desastre que foi esses regimes de capitalização, a privatização. O problema da Previdência é que os efeitos você sente no longo prazo, é um efeito geracional, né? 30 anos depois, o regime chileno teve que ser transformado e eles voltaram ao regime público estatal, com um custo enorme ao longo das décadas em que a privatização tinha sido implementada, tá certo? No caso brasileiro, o Paulo Guedes foi derrotado, tá certo, no seu intento maximalista, vamos dizer, de privatizar tudo, mas a reforma veio para destruir, retirar direitos, tá certo? Então, é sempre aquele debate, você aumenta os limites para a pessoa ter o direito ao benefício, você aumenta as idades, você aumenta as alíquotas, enfim. No conjunto, quer dizer, foi uma reforma desnecessária, né, quer dizer, e que acabou prejudicando, né, agora ou no futuro as novas gerações, certo? Com relação à questão da reforma trabalhista, o que acontece? Quer dizer, aí você não tem necessariamente esse enfoque de uma reforma constitucional, né? Mas essa é uma polêmica que acompanha o Brasil também há muito tempo. E ela vem um pouco casada com uma outra reforma, que também está sempre na pauta, que é a chamada reforma tributária, que os colegas que estão me assistindo conhecem muito melhor do que eu, porque são profissionais, né, da arrecadação. Mas no caso da reforma trabalhista, então a ideia é o quê? Não, tem o que se criou um mito chamado de custo Brasil, né? Isso foi uma ideia que os economistas do Banco Mundial e depois, né, os seus defensores, né, no sistema financeiro brasileiro sempre disseram, e que você teria dois componentes, do custo Brasil, que seria exacerbado e que prejudicaria, né, o desenvolvimento da economia brasileira. O custo trabalhista e o custo tributário, né? O custo trabalhista, então, a ideia de que a mão de obra no Brasil é muito cara, né, e isso impede, né, que você tenha crescimento do mercado de trabalho, que você tenha condições de produzir, né, na sociedade brasileira em condições de comparação, vamos dizer, competitividade com outros países. Isso é uma inverdade, é uma falácia. Você pega o período 2003 a 2010, por exemplo, né, que a economia brasileira cresceu muito, né? Quer dizer, muito pelo contrário, quer dizer, você não teve nenhuma retirada de direitos dos trabalhadores, você teve aumento real de salário mínimo, você teve aumentos das bases, tá certo, das contratações pelos dissídios coletivos espalhados pelo Brasil todo. Por quê? Porque você tinha um crescimento da atividade de uma maneira geral.
E a força de trabalho não era impeditiva disso, certo? Quer dizer, o desemprego foi reduzido com o aumento do salário mínimo. Quer dizer, então, se desfaz um pouco, né, essa falácia de uma eventual contradição, certo? Mais à frente, quer dizer, a partir de 2016, teve a primeira etapa da reforma do Temer, da trabalhista, e depois agora com Guedes e Bolsonaro. O que aconteceu? Você reduziu drasticamente o direito dos trabalhadores, aquelas características perversas que a gente tinha na nossa sociedade, que era a alta informalidade, você teve pessoas recebendo menos do que o salário mínimo, né? Dependendo dos momentos da crise econômica, etc., elas foram incorporadas como lei. Então, hoje, você tem a situação, certo? Na precariedade, e não conseguem receber um salário no final do mês. E isso está reconhecido, tá certo? Como normal, entre aspas, legalizada essa condição de precariedade, tá certo? Você, apesar dessa reforma, né, quer dizer, todo o discurso de que ela seria geradora de emprego, etc., desemprego estrutural elevadíssimo, tá certo? Quer dizer, há anos, né, desde 2016, que ele não abaixa dos 11%, 12%, chegou a atingir 15% em alguns momentos, tá certo? E tudo isso num ambiente que, teoricamente, teria uma reforma trabalhista para reduzir o custo da força de trabalho. Tá certo? Então, a gente só confirma, infelizmente, pelo lado da tragédia, que não faz sentido, tá certo, esse discurso reproduzido pelas nossas elites de que o principal problema, né, um dos principais problemas seria o custo elevado da força de trabalho. Não é verdade. E se a gente quiser retomar qualquer trilha do crescimento econômico, isso vai ter que ser alterado. Porque um dos fundamentos, tá certo, de um ciclo de crescimento da economia é você ter um mercado interno que tenha condições de consumir. Tá certo? Senão, a gente vai voltar, né, ou vai continuar a aprofundar com o modelo que a gente tem hoje, quer dizer, em que a gente depende totalmente da exportação das chamadas commodities. Né? Quer dizer, então, é como se tivesse um departamento, entre aspas, da economia, lá do negócio brasileiro, que não dependesse do que acontece internamente. População passando fome, população desempregada, crise econômica, crise social, e o sujeito está pouco preocupado. Por quê? Porque o comprador está fora, ele exporta. Ele exporta soja, ele exporta suco de laranja, ele exporta carne, tá certo? E a gente acaba com isso, quer dizer, reforçando uma herança que é uma herança da época do colonialismo. Né? Quer dizer, o Brasil tinha o ciclo do café, o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, e agora a gente está tendo o ciclo da soja. Né? Quer dizer, foi feito todo um esforço justamente a partir da década de 1920 de fazer a chamada política de substituição de importações, né? Quer dizer, a gente não tinha parque industrial instalado. Né? Quer dizer, a gente conseguiu instalar um parque industrial, a gente conseguiu instalar as chamadas indústrias de base, indústrias de bens de capital. Isso foi muito importante, o projeto já da época do presidente Getúlio Vargas, né? A participação do Estado, tá certo? Na área da siderurgia, da energia Petrobras, tá certo? Eletrobras, e toda a parte da infraestrutura, tá certo? E agora, infelizmente, depois dessas décadas de desindustrialização, isso acabou indo por água abaixo, tá certo? Diante desse cenário, existe a necessidade de uma política industrial a ser implementada pelo futuro governo que assumir o país? Eu acho que não existe mais essa dúvida, né? Durante muito tempo, a gente ficou, eu digo os economistas, né, e os pensadores um pouco mais críticos, né, dessa abordagem mais extremada do neoliberalismo, um pouco ou muito reprimidos, vamos dizer assim, do debate, porque política industrial era considerado um palavrão, despesa pública era considerado uma ofensa. Né? Quer dizer, existia um ideário que dizia, não, o mercado resolve tudo, não venha você querer alguma medida que se chamava intervencionista, porque isso só vai prejudicar, né, o país. Quando, na verdade, é o contrário. Né? Quer dizer, tem uma noção fundamental, que é a noção de planejamento.
e de planejamento público. Isso é fundamental, quer dizer, você ter um horizonte, né, de 4, 5, 10 anos, tá certo? Para a sociedade estabelecer o que ela quer como prioridade, tá certo? Dizer, não, esses setores são mais relevantes e tal. E o Estado, através das suas agências públicas, dos seus bancos de desenvolvimento, da sua legislação, etc., vai criar mecanismos para que isso se realize. E veja, isso não é uma novidade de economista brasileiro. Tá certo? Você pega os Estados Unidos, por exemplo, quer dizer, boa parte da força, da pujança dos Estados Unidos ao longo das últimas décadas teve decisão de Estado norte-americano. O projeto da aeroespacial, por exemplo, o projeto da NASA, na década de 50, 60, que está até hoje. Quer dizer, você estabeleceu aquilo como uma prioridade para o Estado norte-americano e aquilo era uma geração de política industrial. A gente está falando, nós aqui hoje, na internet, por causa, entre outras razões, como um dos subprodutos do que estava envolvido na NASA. Eles lá têm outra prioridade. Eu discordo, que é o projeto bélico. Né? Quer dizer, você tem uma indústria militar altamente desenvolvida e que gera emprego, gera renda nos Estados Unidos. Certo? Militar para fora, o armamento para dentro. Então, sempre tem a política externa norte-americana criando alguma confusão para gerar guerra, porque isso gera despesa. E isso gera demanda por setores norte-americanos. Eu acho que a gente tem que criar outras prioridades. Vocês têm aí no Sul, por exemplo, um exemplo que eu acho fundamental, que é a CEITEC. Né? Quer dizer, eu acho que os colegas que nos ouvem conhecem. Quer dizer, é uma indústria que deveria ter se desenvolvido, etc., né, ao longo, acho que, dos últimos 20 anos, que ela foi criada, 15 anos, para desenvolver microchips, tá certo? E que foi justamente abandonada, não, porque é uma empresa estatal, ineficiente, etc., e acabou sendo relegada, quase foi privatizada, a sociedade resistiu, né? E qualquer governo que venha, tá certo, a partir de 2023, dentre outras medidas de política industrial, que vai ter que se preocupar com essa indústria do futuro, que é a indústria do conhecimento, que é a indústria digital, etc. Então, política industrial não vai mais ser palavrão. A gente vai ter que usar, por exemplo, o BNDES, a gente vai ter que usar políticas de subsídios para que os setores que a sociedade brasileira considere importantes estrategicamente, geradores de emprego, etc., eles possam se desenvolver e dar a sua contribuição para a sociedade no seu conjunto. Sabe? Paulo, indo para o final do nosso programa já, como última pergunta, e já agradeço a tua participação excelente, cheio de informações e com visões bastante abrangentes do que está acontecendo com o país, eu queria te perguntar como é que nós vamos diminuir as desigualdades sociais no Brasil. Como é que nós vamos enfrentar a concentração de renda e tudo que envolve a pobreza que a população brasileira está vivenciando no momento no novo governo? A tarefa é gigantesca? Olha, a tarefa é gigantesca, essa é a única certeza que a gente tem, porque realmente ao longo desses 4 anos, né, houve, e se a gente somar ainda os 2 anos, né, do Temer e do Meirelles, houve um processo de destruição, né, de espaços públicos, né, de instituições, de entidades do setor público, e um desmonte das políticas públicas, né, não só as empresas, os órgãos, eles foram desconstruídos, como as políticas públicas tão necessárias, elas foram desfeitas, certo? Então, vamos lembrar, as elites diziam que programas de distribuição de renda, por exemplo, como Bolsa Família, eram programas que estimulavam a vagabundagem e que eram similares a eternizar a pobreza por meio da esmola. Né? Então, não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. Ótimo, vamos ensinar a pescar. Mas enquanto a pessoa está passando fome, está passando necessidade, ela tem que ter recursos para poder sobreviver. Tanto que o próprio Bolsonaro foi obrigado, né, quer dizer, entre aspas, a recriar o Bolsa Família, ele quis dar um outro nome para chamar de seu, né? Ele chama de Auxílio Brasil,
Mas é muito mal feito, foi feito, desculpa a expressão, nas coxas, né? Muito mal concebido, porque foi feito por quem não acredita nisso, né? Então, isso vai ter que voltar justamente à cena, tá certo? À agenda política. O período de 2003 a 2010, quer dizer, ele foi um período em que se demonstrou que existem alternativas para fazer isso que você está dizendo, quer dizer, que é uma exigência da sociedade. Vamos lembrar que o Brasil, num certo momento, ele tinha saído do mapa da fome da ONU. Logo depois voltou. Por quê? Porque na hora que começaram a montar as políticas públicas que tinham levado à redução da miséria e à exclusão do Brasil do mapa da fome, é inequívoco, né? Quer dizer, isso volta. Você tem essa política do teto de gastos, quer dizer, então, a cada ano que passa, você está reduzindo despesas em áreas essenciais para a qualidade de vida da população: saúde, educação, previdência, saneamento, né? Então, você reduz, né, a desigualdade, como você diz, você diminui os índices de concentração por meio de duas medidas combinadas. E, por um lado, você tem que ter políticas públicas que continuem oferecendo para a população serviços públicos, como a nossa Constituição estabelece, de educação, saúde, previdência, saneamento, etc. Isso significa uma reversão da atual política de privatização, porque você pega empresas públicas que podem oferecer serviços públicos, né, a baixo custo, e oferece elas para o mercado, e o mercado não está preocupado com a qualidade do serviço oferecido, ele está preocupado com a rentabilidade. Você mesmo falou o caso da Petrobras, uma empresa estatal brasileira, tá certo? Que depois dessa aventura irresponsável que o Fernando Henrique fez de abrir, né, as contas para oferecer no mercado acionário dos Estados Unidos, tá certo? O que aconteceu? Ela passa a ser devedora das obrigações jurídicas e legais dos pequenos acionistas e grandes acionistas lá fora. Então, por exemplo, o que deveria ser uma política de subsídio, por exemplo, efetiva no momento de crise ou, em geral, para a sociedade, quer dizer, é identificada lá fora como redução dos lucros. Então, eles acionaram, inclusive, o Brasil teve que pagar fortunas bilionárias, né, nos foros da justiça norte-americana, e isso também é uma questão que tem que ser repensada. Você tem um outro lado, tá certo, que tem mais a ver com quem está nos ouvindo, que é o lado da tributação, né? Quer dizer, a classe, as elites, as classes dominantes brasileiras reclamam da excessiva carga tributária brasileira. Isso também é mais uma falácia. Quer dizer, a carga tributária brasileira é muito generosa para as grandes empresas, para o grande capital e para as grandes fortunas. Vamos lembrar também, de novo, uma generosidade do Fernando Henrique, no final da década de 90, isenção do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Isso é uma loucura. Quer dizer, o trabalhador, ele paga na fonte, ele não debate, né? E as grandes fortunas, os grandes empreendedores, os grandes acionistas do sistema financeiro do grande capital recebem tudo aquilo na forma de lucros e dividendos sem nenhum tributo. A gente não tributa, por exemplo, símbolos de riqueza e de ostentação. Não que isso vai significar muito recurso, mas os jatinhos, os iates, eles são isentos, né? Os automóveis e as motocicletas pagam o IPVA, que é um imposto estadual, tudo bem. O imposto territorial rural, tá certo? Que é um imposto federal também, sobre as grandes propriedades, né? No caso, as agrícolas. O Brasil não recolhe nem 0,1%, eu fiz o cálculo uma vez, do que teria um potencial de recolher. De novo, a gente está tratando, então, de um tratamento diferenciado de patrimônio, tá certo? Que uma sociedade mais justa, menos desigual, quer dizer, teria que fazer com que essa injustiça, vamos dizer, tributária, seja corrigida. Eu vi na página de vocês que vocês dão, né, divulgação também para um documento que eu tive orgulho, a honra de participar, que era aquela proposta de reforma tributária solidária, né, que foi apresentada ao Congresso Nacional. Pela FENAFisco e várias entidades do Fisco, inclusive o Sindifisco RS, que é um dos signatários do documento. Exatamente. Eu participei junto com outros colegas da comissão, né, de economistas que ficou encarregada de
fazer os estudos e elaborar a proposta. Mas é isso, não tem nada de revolucionário, é só traduzir na legislação, quer dizer, essa ideia de que a sociedade brasileira precisa enfrentar essa desigualdade e precisa caminhar, não vai ser da noite para o dia, para um desenho de maior igualdade entre os seus participantes, que é a população. Certo? Bom, queria muito agradecer ao economista, mestre em economia pela USP, doutor pela Universidade de Paris, Paulo Clias, que esteve aqui conosco conversando sobre a economia brasileira, os problemas e as saídas. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Luiz, e boa sorte para vocês aí no Sindifisco. Muito obrigado. Esse foi o Sindicato em Ação desta semana. Semana que vem voltamos com mais uma entrevista de política e economia e discutindo os rumos do Estado e do país. Muito obrigado e até lá.